Olá, pessoal! Eu me chamo Lana e quero contar a vocês sobre o meu extraordinário dom. A questão é que eu posso curar as pessoas. Além disso, eu faço com as minhas lágrimas, porque elas têm um efeito curativo. Houve um tempo em que usei ativamente o meu dom, e isso teve consequências terríveis. A primeira vez que percebi que poderia curar pessoas foi há 2 anos atrás, quando eu tinha 14 anos. Eu estava jogando futebol com os meninos, tropecei e caí de joelhos, esfolando-os. A dor era insuportável e eu comecei a chorar. Os meninos riram de mim e me chamaram de bebê chorão. Então saí enfurecida do campo por causa da zombaria deles. Eu estava sentada sozinha no banco, abraçando meus joelhos e continuei chorando por um longo tempo. Era difícil e doloroso até para andar, mas de repente percebi que as minhas feridas começaram a cicatrizar gradualmente e a dor desapareceu em um instante. Eu não entendi o que estava acontecendo, mas um incidente semelhante aconteceu algumas semanas depois. Eu levei a minha irmãzinha ao parquinho para que ela se divertisse um pouco e parasse de me enlouquecer em casa. Eu fiquei entretida no meu smartphone e não percebi quando ela bateu com a testa ao cair de cara no chão. Havia muito sangue. Ela chorou tanto que eu fiquei com tanta pena dela que acabei chorando também. Na hora, abracei minha irmã o mais forte que pude, tentando confortá-la. Minhas lágrimas caíram em seu cabelo e testa, e de repente ela parou de chorar. Ela tocou sua testa e não havia mais sangue, e o machucado estava muito menor. Minha irmã era tão ingênua que pensou que fosse um passe de mágica, e eu comecei a pensar seriamente sobre isso. Eu me lembrei da rapidez com que as feridas nos meus joelhos cicatrizaram e comparei com a ferida da minha irmã. E em ambos os casos as minhas lágrimas caíram sobre as escoriações. Quando percebi o que havia acontecido, mal consegui ficar de pé. Acontece que as minhas lágrimas podiam curar. Caracas! Era muito difícil acreditar nisso. Afinal, era a vida real e não livros ou filmes de magia. Bem, depois disso comecei a realizar experimentos constantemente em mim mesma. Eu batia contra algo de propósito e tentava começar a chorar o mais rápido possível. Por exemplo, eu bati o meu dedinho contra o criado mudo. E eu com certeza teria um arranhão, mas era curada logo depois que as lágrimas caíam sobre o machucado. E o mesmo acontecia com todos os ferimentos ou hematomas. Eu não conseguia acreditar que tinha um poder tão único. Por um lado, eu queria contar para todo mundo sobre isso, porque finalmente me diferenciei dos meus colegas de classe. Mas, por outro lado, pensei que ficar calada seria a coisa certa a fazer. Quanto menos pessoas soubessem, menos problemas eu teria. No entanto, em algum momento não pude resistir e usei o meu poder na frente de outra pessoa. Um aluno novo chamado Rick entrou na nossa escola não fazia muito tempo. Ele era um atleta e estava no time de basquete do colégio. Eu realmente gostava dele, mas ele gostava de garotas atléticas e eu era apenas uma nerd sem graça que gostava de livros. Claro que isso me chateava bastante, porque eu realmente queria que o Rick me notasse. Para isso, eu ousei me destacar dos outros alunos pela primeira vez na minha vida. Uma vez cortei o meu cabelo e o pintei de roxo, mas ninguém, exceto meus amigos, perceberam. Eu tentei diversas maneiras e não queria desistir, mas em certo momento cansei disso. Cheguei à conclusão de que tanto Rick quanto os outros colegas de classe não gostavam de mim. Mas um incidente me ajudou a sair das sombras. Houve uma importante partida de basquete com outra escola. Eu sempre ia às competições para torcer pelo nosso time. E quase no final, Rick escorregou e caiu, machucando o cotovelo com força e começou a sangrar. A partida foi suspensa e uma substituição foi feita. Bem, nessa hora eu criei coragem, fui até ele e tentei pegar sua mão. Rick não entendeu o que estava acontecendo e me pediu para não tocá-lo porque ele estava com muita dor. Mas eu não dei ouvidos a ele. Eu belisquei minha perna com força para que ninguém visse e comecei a chorar. Várias lágrimas caíram em seu cotovelo
E ele conseguiu mover a mão normalmente em 1 minuto. Ele nem mesmo entendeu o que havia acontecido. Quando Rick voltou ao jogo, o time da nossa escola assumiu a liderança e venceu. Rick comemorou com a galera e depois se aproximou de mim para me agradecer pelo que fiz, apesar de não saber exatamente o que e como. Então ele veio e me beijou na bochecha. Eu quase desmaiei de tão feliz. Mas um pensamento ofuscou toda a minha alegria. Eu tinha certeza de que ele não se lembraria de mim no dia seguinte, mas acabou sendo o contrário. De manhã ele me encontrou a caminho da escola e se ofereceu para caminharmos juntos até a sala de aula, onde a galera fez uma surpresa. E eu descobri que Rick contou tudo aos nossos colegas de classe e eles desenharam um enorme cartaz de gratidão a mim. Rick levantou minha mão e disse que eu era uma verdadeira heroína. E então ele perguntou como eu consegui curar o seu cotovelo. Bem, já que eu estava sob efeito do seu feitiço, acabei contando tudo. Mas o pessoal apenas riu e disse que eu tinha um ótimo senso de humor. Um dos alunos tinha uma ferida na mão por ter caído de bicicleta. Aproximei-me, peguei sua mão, me belisquei de novo e comecei a chorar. Assim que minhas lágrimas caíram sobre a ferida, ela começou a secar e curar imediatamente. Todos ficaram chocados e boquiabertos, e Rick ficou maravilhado. Ele disse que nunca conheceu uma garota tão única quanto eu. Eu não disse nada, apenas corei. Depois disso, não só meus colegas, mas também os alunos de outras turmas, assim como seus pais, começaram a me pedir ajuda. Eu não gostava de tanta atenção assim, mas não podia me recusar a ajudá-los e a minha bondade só me trouxe problemas. Eu nem sempre conseguia me obrigar a chorar. Em certo momento, até parecia que minhas lágrimas haviam acabado. Então, todos começaram a me pressionar. Eles me xingavam, zombavam de mim, armavam para mim. Eu fiquei muito ofendida e chorei de ressentimento. Bem, acabou funcionando. As feridas cicatrizavam e as pessoas ficavam felizes. Eu era a única que sofria. No final, toda a negatividade, estresse e atenção excessiva tornaram-se o motivo de minhas lágrimas perderem o efeito curativo. Você nem pode imaginar o quão assustada e chateada eu fiquei. Eu costumava ser uma pessoa tão especial, mas perdi tudo de uma vez por causa dos pedidos intermináveis e do enorme estresse. Depois disso, não quis mais falar com ninguém, e muitas pessoas também pararam de falar comigo porque eu não trazia mais nenhum benefício a elas. Apenas uns poucos amigos e, curiosamente, o Rick ficaram ao meu lado. Ele pensava que era culpado pelo fato de eu ter perdido meu dom, porque ele havia contado a todos sobre minha capacidade de curar as pessoas. Eu expliquei a ele de uma vez que não era culpa dele, mas Rick parecia não me ouvir. Ele fez muito por mim. No começo, ele me deu presentes incríveis para me fazer chorar de felicidade. Rick tinha uma teoria de que a negatividade estava bloqueando o meu dom, mas as lágrimas de felicidade também não funcionaram. Então ele decidiu me levar a uma cartomante de sua mãe, que supostamente tinha alguns poderes mágicos, mas ela também não conseguiu me ajudar. Eu decidi então desistir e não tentar mais recuperar meu dom, e eu informei o Rick sobre isso. Ele provavelmente estava mais chateado do que eu, mas concordou. Acontece que enquanto caminhávamos por uma viela deserta, Rick pegou minha mão pela primeira vez e eu fiquei feliz, embora tivesse perdido meus poderes. Mas fomos atacados de repente. Rick foi atingido na cabeça por algo pesado. Ele desmaiou na hora e caiu no chão. Eu rapidamente peguei meu spray de pimenta e borrifei no rosto do bandido. Ele agarrou minha bolsa com força, puxando-a, e não queria soltá-la. Eu chutei com força nos joelhos, de modo que ele finalmente me soltou, e então eu comecei a gritar, pedindo ajuda. A sombra de alguém apareceu nas proximidades, e o bandido ficou com tanto medo de ser pego que fugiu. Um casal se aproximou de mim e pedi que chamassem uma ambulância. Enquanto os médicos estavam a caminho, sentei-me ao lado de Rick e peguei sua mão. Ele estava inconsciente e havia muito sangue na sua nuca. E eu fiquei extremamente preocupada com ele. Lágrimas começaram a cair pelo meu rosto e por algum motivo inclinei-me sobre sua cabeça. Mas então notei que sua cabeça parou de sangrar
e a ferida foi sarando gradualmente. Rick abriu os olhos e olhou para mim ainda tonto. Fiquei tão feliz que o abracei e disse que tinha dado tudo certo. Ele sorriu, mas parecia não entender ainda o que quis dizer. Os médicos o levaram para o hospital. E se o ferimento fosse muito sério e eu não pudesse curá-lo completamente, meus temores quase se confirmaram. Rick me mandou uma mensagem dizendo que tinha um ferimento na cabeça, mas ainda teve sorte porque poderia ter sido muito pior se eu não tivesse parado o sangramento. Todos esses dias fui visitá-lo no hospital e eu levava frutas e doces para que ele se recuperasse o mais rápido possível. Rick ficou feliz por meu dom estar de volta e prometeu que nunca mais contaria a ninguém sobre isso. No entanto, não havia nada para contar. O fato é que foi algum tipo de caso único, porque depois de salvar o Rick, eu não consegui curar mais ninguém novamente. Eu não entendia qual era o problema, mas decidi deixar para lá. Talvez com o tempo tudo voltasse ao normal. E você, gostaria de poder curar as pessoas com suas lágrimas? Conta aqui nos comentários. E se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!